Mas suponhamos que a pessoa teve já uma negativa. É uma boa estratégia ela mudar de consulado? Já tive uma negativa. Aí depende do motivo, né, Aline? Depende do motivo. Tive um visto negado, mas por qual motivo? Talvez eu já tentei o primeiro visto com a indicação de um consulado X, sendo um consulado para você. Vou te dar um exemplo. Moro no Rio, consulado que eu teria que tentar, né, possivelmente seria no Rio. Ah, não, mas me falaram que em Recife aprova muito, então eu fui lá para Recife tentar um visto, tá? Ou então moro aqui em Belo Horizonte, deveria estar no Rio de Janeiro, né, ou São Paulo, mas eu fui para Brasília porque fulano de tal, meu amigo, meu primo, falou que em Brasília era mais fácil. Então você já tem a primeira negativa porque o consulado, você teve uma entrevista mais difícil, né, uma entrevista mais complicada porque você estava fora da sua região, tá? Mas é muito comum a pessoa trocar de consulado, tá? Isso acontece muito, com uma tentativa de quê? De outros palpites. Eu tentei um visto aqui em São Paulo, não consegui, mas lá no consulado de São Paulo, na fila, ou depois que me negaram o visto, eu conheci uma pessoa lá que falou que em Recife, ó, só é lá que é batata. O cara sai daqui, pum, Recife. Pum, segunda negativa. Então o cara não vai para Recife não, mas ele... Ah não, cara, o cara falou que é Brasília, você pode ir lá que... O Bolsonaro falou que lá a prova mesmo, pode ir. Chegou lá e, pum, mais uma negativa. Entendeu? Enfim, não adianta. Ou pior, Aline, tem gente que sai pulando. Olha o ping-pong, ó. Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Brasília, tá? E sai tentando. Teve uma cliente que a gente entendeu que ano passado, ela tinha 14 vistos negados. São 14, repete, 14 vistos negados. Passou em todos os consulados, repetiu o consulado, tentou pelas Bahamas, tentou ir por Nassau e pintou o 7, coitado. E, então, assim, não é consulado, não adianta você, é perfil, né? Você tem que fazer uma estratégia, você tem que fazer uma análise de perfil, criar vínculos, reforçar os seus vínculos, criar. Você vai pegar os vínculos que você tem e reforçar. Quando você faz uma análise, tem pessoas que têm vínculos que nem sabem que tem. Você não está criando, estou te mostrando algo que é muito bom, que você nem sabia que existia na sua aplicação, no seu perfil, e aí você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 vínculos excelentes, ficou com um perfil mediano para o perfil top, e aí para que você vai lá para Recife? Vou te dar um exemplo, uma família que tem aí alguém pelo Caicai, por exemplo, foi pelo México, foi pela imigração, o cara sai daqui, vai lá em Recife, com um amigo, esquece, está no consulado vazio, um consulado que tem pouco atendimento, né? Rio, São Paulo é muito atendimento, então assim, o ideal é que você fale a verdade, tem gente que acha que consegue esconder aí uma imigração, uma deportação, vai em Recife, em Brasília, e na entrevista ele vai ser pego. São 3 situações, né? Você pode ter uma pesquisa antes, uma peneira que eles têm, quando eles fazem essa peneira antes da entrevista, assim que você faz o caso, descobre que você teve lá ilegal, foi deportado, ou tem alguém ilegal que foi pelo CACAI, enfim, e você omitiu no seu DS-160. Na entrevista você vai ser desmascarado, pronto, acabou. Ah não, você não caiu nessa primeira peneira, tá, Aline? Você não teve você não caiu o seu perfil nessa análise. Mas durante a entrevista, o cônsul, se ele quiser, ele pode investigar. E em Recife, em Brasília, é muito comum de se fazer isso, porque são consulados vazios, né? A demanda é muito menor do que Rio e São Paulo. Então ele vai pesquisar. Não que ele pode pesquisar. Ah não, David, eu não fui pesquisado nem no caso, nem no início, e nem na entrevista peguei o visto. Cara, passei lá, bacana, escondi o que eu queria. Ele tem o consulado americano, independente de você esteja, eles têm 10 dias para te devolver o passaporte. Ou seja, para a empresa que fez a aplicação, ou para a sua residência, né? Ou você vai pegar no caso que você colocou ali. Aqueles 10 dias, eles também podem fazer a pesquisa. Então você tem 3 situações. Assim que você faz o caso, primeira situação, durante a entrevista e pós-entrevista. Mas se você não informou, está escondendo alguma coisa, chances são que nesses consulados você vai dançar. A verdade ela vai vir à tona. Eu já atendi clientes que conseguiram o visto em Recife, fez a entrevista escondendo uma série de coisas, e aí o consulado, ele vai te ligar, o cônsul liga. Ô Aline, tudo bem? Você esteve aqui na entrevista já tal? E aconteceu umas situações aqui, a gente está querendo remarcar, você está voltando aqui no consulado. A pessoa nem volta. Medo. Já atendi toda gente aqui, não volta. Fala, você pode mandar o passaporte, eu não vou querer voltar aí não, pode mandar o documento. Ele não vai voltar lá, porque o custo para você ir para Recife, você vai gastar 3 vezes mais do que você teria aqui para você poder estar indo no Rio ou São Paulo. Então, se você escondeu ou alterou um tipo de documento, fez aquela
aquele jeitinho brasileiro, ou você escondeu realmente algo que tinha como, né, poderia ser descoberto, e ele te chamou para você voltar para uma nova entrevista, você já sabe o que é. E você não vai voltar. Entendeu? Até hoje não entendi ninguém que voltou, não. Todo mundo que aqui já leu, o cara já sabe o que é. Não, pode falar, aconteceu alguma coisa, não. E eles não vão te falar, eles vão querer que você volte. Tá? Enfim. E vai te negar o visto. Tá? Então, assim, o efeito ping-pong, né? É muito famoso. E quanto mais você faz isso, mais você se complica. Pior fica o seu perfil para as próximas entrevistas. Muito pior. Tá muito na cara. Ó. Eu atendi uma cliente que tinha 5 vistos negados num espaço de 6 meses. Então, ou seja, pouco mais de um mês. Fazia entrevista, negava um visto no consulado do Rio, para São Paulo. Puf, negou. Chegava na região, enchia DS, agora eu vou em Recife. Então, assim. 5 vistos negados, um em cada consulado. O perfil desse, ele precisa de tempo para melhorar um perfil, para ter uma condição de conseguir o visto. Por quê? É um espaço muito curto de tempo. Você está gritando para o consulado que a sua vontade não é turistar, não é conhecer os Estados Unidos. Né? Fica claro, né?